Meus prezados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã para podermos estudarmos a lição da nossa escola bíblica dominical. Queremos convidar você que a partir desse momento, nossos irmãos, particularmente falando lá de Castelo, para estarem conosco nesse nosso trabalho, que é um também dos nossos trabalhos oficiais da nossa igreja, em um tempo onde que a partir de hoje estaremos reabrindo o nosso templo com culto presencial. Inclusive eu quero reforçar a nossa Santa Ceia à noite, lá na igreja a partir das 19 horas. Aqueles irmãos que são do grupo de risco naturalmente não poderão ir. Depois estaremos levando a ceia na residência dos nossos irmãos. Mas a sede e a nossa congregação de Aracuí estarão retornando aos trabalhos hoje. Por enquanto, estamos retornando nesse domingo. Durante a semana nós vamos conversar com os pastores, com os obreiros, para ver o que faremos. E, se Deus quiser, será bênção, será festa, uma vez que estaremos celebrando a Santa Ceia, liberando aí os irmãos, como eu já disse, do grupo de risco, e estaremos lá, claro, seguindo toda uma recomendação sanitária, com álcool gel. Eu peço aos irmãos encarecidamente que vá com máscara, não deixe de ir com a sua máscara, que é uma recomendação do decreto municipal que saiu para que possamos não ter problemas, em nome de Jesus. Eu aproveito aqui nesta manhã para poder elevar nossos sentimentos pelo falecimento do pai do esposo da nossa irmã Cláudia, nossa professora. O avô do marido dela faleceu e me parece que o sepultamento estará sendo feito agora na parte da manhã. Também passou para o Senhor o sogro do nosso irmão, meu amigo Joelso Macedo, lá de Itaoca. Queremos orar aqui por essas famílias, que o Espírito de Deus possa confortar os nossos irmãos nesta manhã. Não é fácil perder um amigo, um irmão, uma pessoa de nossa família. Também queremos aproveitar a oportunidade para felicitar nossa irmã Adrianinha, né? Acordamos hoje e quando abrimos o nosso Facebook foi a primeira coisa, Adrianinha, que nós encontramos lá. A Bíblia diz que em todo tempo sejam alvas suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Receba nossos parabéns. Amém. Em nome de minha família, em nome do nosso ministério, em nome da igreja, que Deus possa te abençoar junto aos seus familiares. Curta o seu aniversário neste dia. Também queremos parabenizar a filhinha da irmã Jéssica. Nossa irmã Jéssica, a filha dela, está também fazendo aniversário no dia de hoje. Jéssica, receba nossos parabéns. A Bíblia diz que deixai vir a mim as crianças, os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Palavras do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba nossos parabéns em nome de nossa família, em nome do nosso ministério, em nome da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Também eu não posso deixar aqui de fazer menção, dar os parabéns a todos os vovôs e vovós. Hoje é comemorado dia do avô, dia da avó. Já que eu e minha esposa já somos vovós, temos duas criaturinhas aqui abençoadas, estamos recebendo parabéns e que Deus possa abençoar a vida daqueles. Tem vovós idosos, avós e avós idosos, tem aqueles mais novos, Que Deus possa abençoá-los. Até mandei um recado para o meu amigo e quero agradecer por ele ter feito menção do nosso ministério
da nossa igreja, pastor Mari Nelston, num programa de rádio, todos os domingos, às 7 horas da manhã, na rádio A Cor da Vida, lá de Vila Velha. Que Deus possa continuar abençoando, está de parabéns, um lindo programa, né? Que Deus possa abençoar ele, junto lá o Azeitona, seus colegas, e também queremos mandar os parabéns para a irmã dele, irmã Marildes, nossa conterrânea de Cachoeiro, que também está fazendo aniversário. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir a minha esposa para fazer uma oração, para nós darmos início, então, à nossa escola bíblica dominical, que vai trazer um assunto importantíssimo. Daqui a pouco a minha esposa estará ministrando e nós estaremos louvando aqui inicialmente e fazendo a leitura da revista da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Queremos já agradecer a presença do irmão Tiago Rodrigues, nossa irmã Ediene Correia, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e aqueles que eu tenho certeza que chegarão para participar conosco desta escola bíblica desta manhã. Não tem coisa melhor do que nós iniciarmos o domingo, chamado Dia do Senhor, estudando a Bíblia Sagrada, estudando a Palavra de Deus. Vamos orar. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Tenhamos um dia abençoado. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, estamos, ó Deus, no momento de estudo da Tua palavra. Aleluia. Aqueles que vão participar conosco. Louvado seja o nome Senhor, venha do nos Senhor. dar condição de transmitir a Tua palavra, porque de nós mesmos não temos sabedoria Deus, suficiente. Mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Presença, e o Senhor. Senhor tem uma palavra para a Tua igreja, para o Teu povo nesta manhã. E nós cremos, ó Deus, na Tua fidelidade, no Teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixou o esplendor de sua glória, trazendo destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas do céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. Aleluia. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe ao paraíso, comigo irá.
asas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Glória a Deus, Aleluia. louvado Glória seja a Deus. Deus. Santo Eu não é o posso Senhor. também deixar de felicitar o meu filho, Elias Júnior. Chegou ao nosso conhecimento que hoje ele, a sua esposa Lidiane, estão fazendo aniversário de matrimônio, 6 aninhos. Estão no início do matrimônio, com muitas responsabilidades para frente. Receba aí nosso também parabéns em nome da nossa própria família, em nome da nossa igreja, uma vez que eles estão congregando conosco lá em Castelo. Queremos dar a paz do Senhor nossa irmã Elaine Rodrigues, nossa irmã Ana Paula. Quero também aqui dar nossos agradecimentos de participação, meu amigo Cláudio Wallace Barbosa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E a nossa irmã Denise Avelar, que estão conosco aí nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar com mais uma música. Daqui a pouco estaremos fazendo a leitura da revista da escola, para que a irmã Deusimar possa prosseguir com a escola bíblica dominical nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Quero também agradecer o Adailton Dias, que está conosco. Jesus saindo do Getsemane foi para o monte chorar, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegaram àquele lugar, Jesus disse: orai para nunca mais em sua vida e tentar. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor. Aleluia. E o seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós ali lembrou. Gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu anjo que o confortava. Glória a Deus. Em agonia, intensamente ele orava mais, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Do meigo rosto sangue corria até o chão. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor, e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós ali lembrou. Gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E afastou-se do seu discípulo certa distância, e de joelhos clamava ao Pai, dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu
o seu clamor, e teu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, neste momento, que de nós ali lembrou. Gotas de sangue por nossas culpas ele pagou. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor, e o seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então, nesse momento, que de nós ali lembrou. Gotas de sangue por nossas culpas ele suou. Gotas de sangue por nossas culpas ele suou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? É estarmos na presença de Deus, louvando e bendizendo o teu santo nome. Também queremos agradecer nossa irmã Sueli de Oliveira. Que Deus abençoe a vida da irmã Sueli de Oliveira Silva, Luciene Moreira. Deus abençoe a vida dos irmãos, que os irmãos tenham a paz do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura da revista. Nossa lição hoje é de número 4, do dia 26 de julho de 2020. O tema é muito sugestivo, muito importante nesta manhã, que vai falar sobre a construção do templo. Enfrentou oposição. O textual diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz que, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe é aqui que serve de base bíblica para toda a nossa lição desta manhã. É importante que você acompanhe. Se você não tiver revista, você pode abrir a Bíblia, livro do profeta Esdras, capítulo 9, versos 7, 9, 11, 13, capítulo também, verso 15, o capítulo 15, verso 16, 21 e 24, do mesmo livro de Esdras. Presta atenção na leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E nos dias de Ataxerxes, escreveu Bislão, Mitredade, Tabiel e os outros da sua companhia a Ataxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então reescreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afassista, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Ataxerxes lhe mandaram: teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquele rebelde, a malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão seus direitos, os atributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então achará no livro das crônicas e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias,
e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei, que se aquela cidade se reedificar e aos seus muros se restaurarem, desta maneira não terás a porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. A construção do templo enfrentou oposições. Neste momento nós vamos fazer mais uma oração, pedir ao Senhor que direcione tudo aqui com a nossa irmã Deusimar. Minha filha Jéssica também já chegou para que está acompanhando. E fiquem ligados na palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus, na nossa escola bíblica dominical. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, que está no céu, queremos te agradecer por esta oportunidade. Porque o Senhor é bom. Pai, nós oramos aqui como oramos na nossa live cedo, por aquelas pessoas que perderam, pessoas da sua família. Senhor, nesta manhã, Jesus querido, toma, que o teu Espírito possa visitar o coração dos teus filhos e confortá-los neste dia, em nome de Jesus. Não é fácil, mas o Senhor está no controle de tudo. Senhor, também pedimos pela vida da Adrianinha Gomes. Toma ela em tuas mãos. O Senhor está lhe dando a oportunidade de mais uma vez comemorar os seus 34 anos de vida. Toma ela, o teu esposo, suas filhas em tuas mãos. Também, Senhor, a filhinha da irmã Jéssica. Abençoa. A Marildes, meu Senhor, lá de Vitória, toma em tuas mãos esse povo que está fazendo aniversário. Nos ajuda, que o teu Espírito possa estar conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós queremos mais uma vez, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Fica conosco até o final, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para nós nesta manhã. É uma palavra extremamente abençoada para o meu coração e para o seu coração. Se você não tem a revista em PDF, pode pedir para caminhar a revista em PDF, se assim, tiver possibilidade. E acompanhe conosco nesta manhã. Se tiver também alguma pergunta para fazer, a Jéssica vai estar aqui comigo, me ajudando nessa questão de perguntas e relacionada a versículos e tudo mais. Nós estamos tratando, para você que é a primeira vez que participa conosco, nós estamos falando aos princípios divinos em tempos de crise. Então houve uma preocupação de instruir o povo, de alertar a igreja do Senhor em tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise. O que é o tempo de crise? É um tempo de dificuldade. E foi escolhido a reconstrução de Jerusalém, do templo, dos muros de Jerusalém, e dentro de um avivamento espiritual. A lição de hoje vai falar desse início da construção, porque domingo passado nós falamos do altar, nós falamos aqui do altar. Então nós entendemos que aquele povo, eles já estavam alicerçados espiritualmente. Eles já estavam alicerçados
espiritualmente, porque o altar já havia sido edificado. Mas agora eles vão construir o templo. E como que vai acontecer? E o que eles vão passar nesse período de construção do templo? Quais são os fatos relevantes que vão acontecer? Para que você entenda, o templo que Salomão construiu, né, em Jerusalém, aquele templo bonito, não é o templo que tem hoje, porque o que tem hoje não é o templo de Jerusalém. O que existe lá hoje é uma mesquita, só sobrou o muro, tá? O Muro das Lamentações. Então, para quem for a Jerusalém, quem for lá em Israel, vai ter contato com o Muro das Lamentações. Lá existe uma mesquita, não sei até quando, isso aí, né, é algo que poderá acontecer, os profetas falaram sobre isso, mas o templo que Salomão construiu, ele foi destruído, inclusive os muros da cidade, quando eles foram levados para o cativeiro. 598 a.C., quer dizer, 605 a.C., foi a primeira leva para a Babilônia. 598 a.C., a segunda leva. 586 a.C., a terceira leva para a Babilônia. Foram levados pessoas, né, líderes políticos, religiosos, intelectuais, entre eles Daniel, seus colegas, profeta Ezequiel foi levado, e assim sucessivamente. Só que a Bíblia fala que o profeta Jeremias vai profetizar que eles vão ficar 70 anos no cativeiro. Passando esse tempo, eles retornariam para Jerusalém. Eles passaram isso devido a uma situação espiritual deles, de pecado, de contaminação, e Deus permitiu que isso acontecesse. Nós estamos, o altar, eles já tinham retornado, alguns, né? O altar já estava sendo construído, e aqui nós temos, pela palavra de Deus, a construção do templo. Nós vamos ver como que ela vai ocorrer, esse início da construção do templo, e os impedimentos que ela vai sofrer. Quem é que vai se opor e por que vai se opor? Né? Nós vamos ver os alicerces do templo. Na introdução da lição, né? Quem tem a lição acompanha. O altar havia sido restaurado, a festa do tabernáculo celebrada, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Isso está em Esdras, você pode acompanhar no livro de Esdras. A vida espiritual dos judeus havia retomado do cativeiro. Seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então eu acho interessante que eles cuidaram do espiritual, que era o altar. E eles começaram a fazer os holocaustos, as festas, tudo aquilo que era ordenância da lei de Moisés, eles começaram a praticar. Então houve uma restauração espiritual. Após essa restauração espiritual, é que nós vamos entrar em um processo de construção do templo. E para construir precisa de quê? Aí vamos ver aquilo que é necessário para essa construção. Número 1, os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel, os que haviam voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo, e todos apresentavam muita animação para o trabalho. Então aqui nós vamos falar de Ciro, que foi o rei Medo-Persa no primeiro ano do seu reinado. Ciro vai fazer um documento, tá? Que vai ficar conhecido como Cilindro de Ciro. Ele foi descoberto no século XIX. O Cilindro de Ciro foi o primeiro documento relacionado aos direitos humanos.
Hoje fala-se muito em direitos humanos. E o primeiro a fazer, foi encontrado esse cilindro de Ciro, relacionado aos direitos humanos. Mas, na verdade, o documento extremamente importante, em 583, ele vai publicar um édito, um documento, permitindo aos judeus voltar para Jerusalém. Ele vai fazer esse documento, e o que é interessante, Jéssica, que eu vejo, é que quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, ele vai pegar os vasos, as bacias, os utensílios que tinha no templo, que era de ouro, de prata, coisa rica mesmo, e vai levar para a Babilônia. E agora Ciro vai pegar tudo aquilo e vai devolver para os judeus. Vai falar, vocês vão levar tudo de volta. Então eles vão retornar com uma riqueza muito grande. Ciro vai fazer um documento, vai fazer carta, ele vai assinar aquele documento, autorizando que toda aquela riqueza retorna. E além de retornar com aquela riqueza, as famílias dos judeus que moravam na Babilônia, elas vão, porque muitos tinham enriquecido na Babilônia. Né? O Senhor mandou eles plantar, eles colher, o Senhor mandou que eles construíssem, ficassem bem. E judeu tem um negócio com ele que eles ficam ricos mesmo. Então o que vai acontecer? Eles vão pegar o que eles tinham de riqueza e vão levar para construir Jerusalém. Isso vai acontecer também depois da Segunda Guerra Mundial, que com o pensamento, né, sionista, chamado sionismo, a volta a Sião, judeus do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, eles vão pegar suas riquezas e vão investir em Israel. Por isso que Israel é rico. Até hoje é o único país de primeiro mundo rico do Oriente Médio, com qualidade de vida, com o IDH alto. Então, vamos voltar aqui na lição. Eles vão para lá para poder construir. Vamos ler e assim a gente vai falando, né? Eu tô animada com essa lição, porque ela é extremamente histórica e isso me chama muita atenção. Não saia daí, apesar de nós não termos capacidade, né, para isso, mas o Deus que nós servimos e tem uma vida. Amém? Ninguém dorme na escola dominical não, hein? Fica acordado. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados, ou seja, vestidos, arrumados para isso, e com trombeta, os levitas, filho de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras 3:10. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressavam seus sentimentos com grande júbilo, que as suas vozes se ouviam de muito longe. Quando foi lançado os alicerces, quando foi lançado a pedra fundamental, vamos colocar assim, houve uma alegria tão grande, era gente chorando, era gente cantando, era gente gritando, era gente glorificando a Deus, que de longe os outros povos ouviram aquele barulho. Era o regozijo que eles tinham. É uma alegria extrema que eles tiveram naquele momento, em que estava sendo lançado os alicerces do templo, a edificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Então, esse despertamento que veio de Ciro, rei da Pérsia. Ele era medo-persa, mas aqui esse período, esse império, vai ser considerado como Império Persa. Lembra da estátua que Nabucodonosor sonhou? Aí nós temos o Império Babilônico, que foi o primeiro, o Império Persa, que vai ser o segundo império,
né? Que vai vencer o Império Babilônico, que era a cabeça de ouro. Nós temos o Império Persa, o Medo-Persa, mas vai ficar considerado como Império. Temos Grécia e depois nós temos Roma. Assim ficou subdividido esses 4 grandes impérios da humanidade. E vamos seguir. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizado pelo templo de Deus. Então aqui nós temos uma parte, né, da lição que vai falar do movimento pentecostal no Brasil, que vai começar em 1911, tá? Com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing. É uma história linda, maravilhosa e extremamente abençoada. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. E ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Então isso é importante nós lembrarmos, né, que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de estarmos ligados no Senhor, de vivermos a palavra de Deus. Na verdade, eu falei para as pessoas que quiserem fazer pergunta, fazer para nós, mas teria que ser no celular, né? Do seu pai. Pois é, e nós acabamos ficando sem. Mas ele falou que vai avisar se tiver alguma coisa. Ele teve que resolver umas coisinhas, né? Mas ele tá ligado e ele tem que trazer para nós se tiver alguma pergunta nesta manhã. Então nós ver, né, qual importante que foi esta empreitada de edificação do templo. Os judeus, sob o comando de Zorobabel, que era o líder político, começaram a tarefa de reconstruir o templo. Esse aqui está no subsídio teológico. Nesse ínterim, houve muita coisa a ser feita. Era necessário contratar pedreiros e carpinteiros, as pedras deveriam ser cortadas, a madeira obtida nas colinas do Líbano, tá? O cedro do Líbano. Esta era a mesma fonte da qual Salomão obteve a matéria-prima para o primeiro templo. Parte do dinheiro necessário para isso conseguiu-se graças à concessão que ele tinha feito Ciro, que eu já falei, né? Devido à santidade da tarefa, os levitas foram designados para supervisionar os trabalhadores. Josué era o sumo sacerdote, vamos falar dele também. Com a colocação das últimas pedras do alicerce, realizou-se uma elaborada cerimônia. Os sacerdotes e os levitas, vestidos adequadamente, tocaram suas trombetas, seus símbolos, e os corais entoaram as 2 vozes do Salmo 136. E o povo jubilou com grande júbilo, louvando ao Senhor. Antes de iniciar a construção, e quem me conhece sabe que eu também gosto de construção, você precisa comprar o material. Senão o pedreiro, você tem que arrumar o pedreiro, você tem que preparar as pessoas para trabalhar e você tem que comprar o material. Aqui no caso eles tinham que organizar esse material e tinha que ser o mesmo que Salomão organizou. Só que quando Salomão foi construir, Davi já tinha conseguido um monte de coisa. Já tinha muito material. E Salomão, ele estava vivendo um tempo de fartura, um tempo de riqueza, um tempo de prosperidade. Em que os reis iam até ele para oferecer as coisas. Aqui é diferente. Aqui é um tempo difícil. Mas nós vamos entender que eles estavam conseguindo os mesmos materiais. Para Deus nos dar vitória, Jéssica,
Não precisa estar tudo bem. Não precisa estar em tempo de fartura. Não precisa estar fora da crise. Eu sempre vou falar isso. Às vezes, no momento da sua maior dificuldade, Deus vai te vendo que as pessoas vão olhar e falar, como é que ela conseguiu isso? Como é que conseguiu aquilo? E aqui eles vão viver um momento difícil. Como que eles iam conseguir aquelas coisas? De que maneira que eles iam conseguir toda aquela riqueza? Porque o templo foi construído só com coisa boa, o melhor que tinha da época, né? Então é algo tremendo que nós vamos visualizar nesta mensagem aqui. Na medida que for surgindo, nós vamos fazendo, né, a leitura. Só que esta alegria toda que eles estavam vivendo de edificar o templo, eu vou falar um negócio aqui, e eu acho que qualquer construtor vai dizer, é melhor você tirar uma construção do chão do que você reformar, reedificar aquilo que está no monturo, aquilo que está tudo, né, desorganizado, aquilo que precisa. Então isso é muito difícil, isso é muito complicado. E eles estavam diante desta situação. Eles olhavam aquilo e falavam, nós temos que reedificar isso, reestruturar isso aqui. E era uma situação difícil, mas eles estavam vivendo um momento de extrema alegria, de extrema satisfação, algo glorioso, algo maravilhoso. Só que isso gerou oposição. O que é oposição? É gente que não quer ver você fazer. É gente que não quer ver a sua vitória. É gente que não quer que você siga com um projeto que Deus colocou nas suas mãos. Isso existe? Claro que existe. E é isso que nós vamos estudar hoje. Essa oposição. Como vencer a oposição. Como não dar crédito para a oposição. Como seguir em frente. Não é fácil, mas é necessário. Ó, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Eu vou dar uma pausa aqui para me ler algo. Ó, em 2 Reis, 2 Reis, no capítulo 17, nós vamos ver, porque o reino de Israel, quando Salomão construiu o templo, o reino era um só. Só que depois esse reino ele foi dividido em dois, que ficou o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, ele tinha como capital a cidade de Samaria. A Bíblia vai dizer, se eu não estou confundindo, mas eu creio que não, que no reinado de Oséias, rei de Israel, o rei da Síria vai invadir e vai levar todos eles para o cativeiro. Vai entrar, vai tomar Samaria e vai levar eles cativo. Vai levar eles para a Síria. E os assírios, eles eram muito cruéis. Eles eram extremamente cruéis. Os povos da antiguidade tinham medo dos assírios. Os assírios, eles não constituíram um império como os persas, como os babilônicos, mas eles tiveram o seu auge, tiveram o momento do seu poderio, paralelo a outros reinos. Então, eles viveram um tempo, um momento, em que eles, dentro desse poderio, eles invadiram Israel, precisamente Samaria, e levaram todo Israel.
Eu vou ler aqui, 2 Reis, capítulo 17, versículo 23 vai dizer assim: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Ou seja, isso quer dizer que eles não retornaram. Isso quer dizer que eles ficaram dispersos. Isso quer dizer que não houve o retorno como houve do povo de Judá, do reino do sul. Então nós precisamos entender isso. E o rei da Assíria, versículo 24, trouxe gente de Babel e de Cuta e de Ava e de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, o rei da Assíria vai pegar outros povos e vai colocar para morar na terra do povo de Deus, em Samaria. Eles vão tomar conta daquele lugar. Mas veja bem, e sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. Eles não conheciam o Senhor, como é que ia temer? E mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Aí o rei recebeu a notícia: rei, os leões estão matando o povo que o Senhor mandou para morar em Samaria. Por que os leões estavam matando? Porque Deus estava permitindo, porque o Senhor não estava se agradando. Então eles começaram a temer o Deus de Israel. Aí, o que o rei da Síria fez? Versículo 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Falou: então eu vou pegar sacerdotes de Israel e vou levar para lá para poder ensinar eles a palavra e fazer os holocaustos, né, o que era necessário. E assim foi feito. Mas no versículo 41, isso é muito sério. No versículo 41 vai dizer assim: assim estas nações temiam ao Senhor e serviam suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. E faz até o dia de hoje. E no Brasil faz até o dia de hoje. E em muitas cidades faz até o dia de hoje. O que eles fazem, Jéssica? Eles falam assim: nós vamos servir ao Senhor. Né? O Senhor, o nosso Deus, nós vamos servir ao Senhor. Mas paralelo ao servir ao Senhor, ele serve a qualquer outro Deus. Ele serve aos seus deuses. Eles vivem do seu jeito, vivendo a sua idolatria. Então isso é algo terrível. É algo que Deus abomina. Ou você serve a Deus, ou você serve a outros deuses, ou você serve ao mundo. Então, esse povo é o povo que morava lá. E sendo que este povo, os samaritanos, eles vão ocupar, quando Jerusalém é invadida, eles vão ocupar também, porque lugares ficaram desertos. Então eles vão ocupar. E existe até hoje uma guerra de ocupação de território lá em Israel, no Oriente Médio, na Cisjordânia, toda aquela área. Então nós vamos ver o que a palavra está dizendo. Eu acho que é algo que eu já falei. O número 2, número 1 eu já falei, né, dos samaritanos. Quem eram esses samaritanos? Os samaritanos, número 2, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras 4, 4 e 5. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto. E mandou parar a obra. Mas antes de parar a obra, nós vamos ver o que os samaritanos desejaram.
Vamos ver em Esdras. Deixa eu me localizar aqui. Você acabou de ler aqui. Sim. É porque os samaritanos, antes deles quererem mandar carta para que fosse parada a obra, eles quiseram ajudar na obra. Eles se ofereceram para ajudar. Eles queriam assim, deixa nós trabalharmos com vocês. Ó. Trabalhar junto com o povo que estava construindo. Então eles desejaram, falaram, deixa nós edificarmos com vocês, nós queremos edificar junto. Deixa nós edificarmos juntos. Só que os que estavam construindo, eles não permitiram, falaram, não, nós não vamos. Ó, no Esdras capítulo 4, versículo 2. Esdras capítulo 4, versículo 2 vai dizer assim: chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe, quem falou isso? Os samaritanos disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde o dia de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua, que é Josué, né, o sumo sacerdote, e os outros chefes dos pais de Israel, eles disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Tem gente que não quer ver o seu sucesso, não quer que se cumpra as promessas. Aí ele faz o quê? Fala, então eu vou me ajuntar e vou falar, e eu quero te ajudar. Foi isso que eles fizeram. Nem toda ajuda é dada por Deus. Nem todo mundo que fala que quer ajudar, realmente quer ajudar. O povo tem coisa que é para o povo de Deus fazer. Não é para ter ajuda do ímpio. Irmã, isso é muito pesado. Isso é palavra de Deus. Nós temos mania de achar que nós não somos capazes, que nós não temos condição. E aí, às vezes, a pessoa quer buscar ajuda daqui, dali, de um monte de coisa, e Deus não está aceitando essa ajuda. Tem um ditado que diz, se você não consegue vencer o seu inimigo, alia-se a ele. Foi isso que eles fizeram. Nós não vamos conseguir vencer eles. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aliar a eles. Só que os líderes de Israel, eles estavam atentos, eles estavam ligados. E falaram, não, essa construção é para nós fazermos, não é para vocês. Tem coisa que é para mim fazer, tem coisa que é para você fazer, não é para o não crente fazer, é para nós fazermos. Eles podiam falar, não, vem cá, vamos todo mundo ajudar, vamos todo mundo construir, e aquilo haveria uma contaminação espiritual daquilo que Deus não estava chamando. Por quê? Porque eles estavam envolvidos com a idolatria. Eles falavam que estavam servindo ao Senhor, mas não estavam servindo ao Senhor. Eles estavam misturados. E aí, não foi aceita a ajuda deles. O que eles fizeram? Alugaram, versículo 5. Esdras 4, 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano. De Ciro, rei da Pérsia,
até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Então, Ciro deu a ordem, o rei Ciro, né, deu a ordem. O que eles fizeram? Nós vamos perturbar essa gente. Nós não vamos dar paz para eles. Já que a gente não pode se misturar, nós não vamos dar paz, sossego para eles. Mas eles continuaram na construção, naquela alegria toda. Quando Ciro deixou de governar, por causa da morte, porque eles governavam até a morte, era comum não ficar muito tempo, porque viviam em guerras. Então, quem vai assumir? Assuero. Quando Assuero assume, eles vão fazer uma carta para o rei Assuero, dizendo: toma cuidado com esse povo. Anteriormente, eles tiveram grandes reis. Eles cobraram impostos dos outros. Se deixar que eles construam o templo e construam a cidade, eles vão trazer problema. E é algo interessante, no versículo 14, Jéssica, eles vão falar assim: agora, pois, como somos assalariados do paço do rei, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Eles criaram uma acusação que não era totalmente sem sentido. Ela era meio mentirosa, meio falsa. Por quê? Porque quando eles falam que eles tinham reis, que eles já tinham tido reis grandes, fortes e poderosos, não era mentira. Mas eles estavam criando uma acusação dizendo assim: esse povo não... Aí eles vão usar assim: olha, eles não vão pagar tributo, não vão pagar imposto. E eles vão dizer: nós somos assalariados do rei. Nós também precisamos receber do que é pago ao rei, desse tributo que é pago ao rei. Então, eles vão agir desta maneira, criando acusações. Tem pessoas que olham para o seu passado e vai dizer para alguém: olha, sabia que fulano já foi assim, já fez isso, detona a sua vida com algo que não é totalmente mentiroso. Talvez você já tenha um passado difícil mesmo. Talvez você já viveu, né, coisas na sua vida. Mas o Deus que te levanta, o Deus que te sustenta, o Deus que te justifica, Ele é fiel. E aqui aquele povo queria detonar eles para não ver eles crescer. Queria que eles tivessem, né, uma vida destruída. Não queria que Jerusalém se erguesse. Não queria que o templo fosse construído. Não queria que os muros fossem construídos. Então, se eles não conseguiram de um jeito, eles conseguiram através desta carta. Aí nós vamos aqui na lição. Os samaritanos tentam frustrar o plano da construção. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei persa, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Não conhecia o assunto e mandou parar a obra. A carta foi bem escrita. A acusação foi bem feita. Então ele vai mandar parar a obra. Sabe quanto tempo que a obra ficou parada? 15 anos. 15 anos a construção ficou parada. Nesses 15 anos que a construção ficou parada, o que vai acontecer? Vai haver uma tristeza, vai haver um tempo de angústia. Os judeus, eles vão falar: bom, já que nós não podemos construir o templo, nós vamos construir nossas casas, nós vamos melhorar nossas casas, nós vamos... as nossas casas. E aí, nós vamos ver 3 profetas que foram usados nesse período, que é o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, que vai
chamar a atenção do povo. O profeta Ageu, no capítulo 1, vai dizer assim: vocês moram em casa forrada. A casa, mas olha como é que está em ruína a minha casa. Olha como que está em ruína o meu templo. E aí vai haver um chamado de novo para a reconstrução, que a gente verá em outras lições. Como explica a falta de resistência dos judeus? Por que os judeus tiveram essa falta de resistência? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Então, se o rei Ciro tinha dado esta ordem, eles deveriam lutar, eles deveriam ir ao rei Assuero, eles deveriam ir atrás do prejuízo, porque Deus já tinha autorizado, Ciro já tinha autorizado, e quem que estava impedindo? Então eles tinham que ter ido, dizer como que vocês vão contrariar a ordem de Ciro. Ciro tinha sido mais importante do que Assuero, mais importante do que todos eles ali. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica em exemplo de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Aqui tem duas histórias que eu gosto muito, de todas elas. E eu gosto muito de estratégia de guerra, estratégia em situações, porque Deus, ele tem estratégia que a gente não entende. Só depois que passa a entender. Tem situações que Deus manda o povo cavar a vala. Cava vala, vai fazendo as valetas, os buracos, e depois enche de água. Aí o povo ia lá, cavava e enchia de água. O povo devia falar, pra quê? Por quê? Aí Deus, quando o inimigo chegava, o sol batia naquela água, o inimigo via sangue. Ele não via água, ele via sangue. Estratégia de Deus. Aí o povo falava, aí tá tudo morto, né? Tal. E não era nada daquilo, era água, com o sol batia, eles pensavam que era sangue. Então Deus, ele tem estratégia para minha vida e para sua vida. Às vezes você consegue uma determinada coisa, você fala assim, meu Deus, como que isso aqui veio? Mas veio desse jeito que o Senhor planejou para acontecer com você. É por isso que nós precisamos ficar ligados. Eles tinham que recorrer ao rei de novo? Tinha. Mas eles tinham que entender que o Deus que eles servem tem estratégias lindas e maravilhosas para a vida deles. Aqui nós temos dois exemplos. Um é no dia do rei Ezequias. Judá foi cercado pelo rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já tinha feito com Israel, levá-los em cativeiro. Nesse o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Segunda Reis 19:30, segundo as Crônicas 32, 21 e 22. Senaqueribe queria invadir Jerusalém. O que o rei Ezequias vai fazer? Ele vai orar, ele vai buscar. Ele não tinha solução humana. Ele não tinha condição humana de vencer. Então ele vai orar e vai buscar. Eu preguei isso em Conduru, a última vez que eu estive lá. Deus vai usar o profeta Isaías e vai dizer para ele se aquietar, se acalmar. E o Senhor vai enviar o seu anjo, que vai ferir 185 mil soldados. O anjo do Senhor ferindo soldados. Onde já se viu isso? Só Deus pode fazer isso. E aqui, olha,
Ezequias buscou o Senhor. O Salmo 46, segundo, né, quem pesquisa aí, vai dizer: Deus é o nosso refúgio, socorro, fortaleza, bem presente na angústia. Acho que eu estou até falando o versículo errado, né? O Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Corá nesse período da invasão de Senaqueribe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No final vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O povo sabia dessa história. Eles conheciam essa história. E nos dias do rei Josafá, Crônicas, segundo as Crônicas, capítulo 20, 3 povos querendo invadir, querendo destruir Josafá. O que Josafá fez? Josafá vai buscar o Senhor. Sabe o que o Senhor fala? Nesta peleja não tereis que pelejar. Vede o livramento do Senhor. Tinha 3 povos para guerrear contra Josafá. No meio do caminho, os 3, um se levantou. Pela manhã, quando eles vão olhar, porque Deus mandou, pela manhã vocês vão em tal lugar e ver. Estavam todos destruídos. E ainda tinha os despojos. O que é despojo de guerra? O que é despojo de guerra? É tudo aquilo que sobra. Porque quando eles levavam todas as riquezas. Então lá tinha ouro, prata, roupa, animais, tinha tudo. É o despojo de guerra. É tudo aquilo que sobra. Mata-se os soldados e ficam-se as riquezas. Amém? Deus é fiel. Deus ainda tem despojo de guerra. Deus ainda tem riqueza de guerra. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus. Número 3. Então, nós temos 2 exemplos do Senhor atuando na vida deles. Número 3. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Aí aqui nós vamos ver em Zacarias, no livro do profeta Zacarias. Vamos lá. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir, sentiu-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Zorobabel era o líder político. Zacarias capítulo 4, a 5ª visão, castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. Nós temos aqui Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor. Zorobabel dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel era forte, mas o Senhor estava falando: não é pela sua força, não. É pelo meu espírito. Às vezes a gente se acha forte, se acha capacitado, se acha isso, se acha aquilo, mas o Senhor está falando: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. E essa palavra é usada até hoje, né? Quando alguém vai falar sobre a conversão de alguém. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E a letra B vai falar de Josué. Quem é Josué? O sumo sacerdote. E líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Isso aqui é uma profundidade muito grande, tá? É até difícil a gente entrar nessa profundidade. E está em Zacarias capítulo 3. Versículo 3. Versículo 3. Mas eu vou ler um pedaço. E mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Isso aqui foi em visão que ele viu. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué vestido de veste suja do anjo. Então
falando, ordenando dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E a ele lhes disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Irmãos, que coisa, né? O acusador, o inimigo, estava acusando Josué, o sumo sacerdote, e estava dizendo: a veste dele está suja. Mas o Senhor veio e repreendeu. E o Senhor agora vai trocar as vestes de Josué por vestes limpas. Glória a Deus. O que é trocar vestes? Veste suja e veste limpa. Veste suja está falando de iniquidade. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso e alguém dizendo assim: mas será que Josué estava em pecado, ele sendo sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele tinha a função de entrar no Santo dos Santos, de fazer os sacrifícios. E ele, naquele sacrifício que ele fazia, Jéssica, ele levava sobre ele o pecado do povo. Então, essa veste suja de Josué, como aqui é uma visão, não quer dizer que era só ele, mas quer dizer que ele estava levando o pecado e a iniquidade do povo. A Bíblia vai dizer que Jesus levou sobre si, em um sacrifício único, todos os nossos pecados, toda a nossa culpa. O que antes o sacerdote fazia, levando a nossa culpa, ele levava para o sacrifício. Então, Josué aqui, ele está sendo representado com as vestes sujas. Por quê? Porque o povo precisava também ser redimido. Quem vai acusar? Quem vai acusar é o próprio inimigo. E aqui vai dizer, Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, para se lhe acusar, para fazer acusação. Dizer, ele não pode, ele não tem capacidade, a veste dele tá suja, mas o Senhor vai dizer: ó, vem cá, porque eu vou trocar. Quando Deus usa alguém, eu já vi o Senhor usar muita gente na igreja e falar: o Senhor tá trocando as suas vestes, o Senhor tá mudando a sua situação espiritual. O trocar a veste tá falando de santificação. Está falando de pureza espiritual. E foi isso que Deus fez aqui, nesta visão. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência. Então, eles vão passar 15 anos. É difícil acusar Zorobabel e Josué, porque eles estavam na liderança política e espiritual do povo, mas eles estavam ali com o povo, sofrido, vindo de um cativeiro. Isso aqui é pós-crise. Então é por isso que nós estamos pregando. Essa crise vai passar. E eu e você vamos continuar enfrentando luta. E o Senhor, ele está aqui para nos ajudar. A igreja do Senhor está iniciando um período de grandes acusações, de grande sofrimento. E nós precisamos entender isso e nos fortalecer no Senhor. Amém? Aí agora nós vamos ver a reação dos samaritanos. Isso aqui agora é para terminar, tá? Estamos terminando. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia, com alegria, com força. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu
estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava o seu Deus? Isso é a pior parte. Isso é a coisa mais triste que pode acontecer. Há uma alegria de uma vitória que Deus concede. Deus permite que eles vão construir. E agora ter que parar. Parar é muito difícil. A coisa mais difícil que tem é parar. Porque quando você para, alguém vai dizer, aonde é que está o Deus? Cadê o Deus que ela servia? Cadê o Deus que ele servia? O Deus do céu não está com eles? E às vezes até gente próxima, às vezes até outro crente vai falar, cadê o Deus deles? E eles sofreram isso aqui. Sofreram esse tipo de acusação. A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Quando os filisteus prenderam Sansão e acharam que Sansão estava destruído, aquilo durou pouco. Porque a Bíblia diz que Deus retornou as forças de Sansão. Cego, mas ele encostou em uma pilastra principal. E a Bíblia diz que Deus retornou as forças de Sansão. Quando Deus retorna as forças dos teus servos, sai da frente, porque a vitória é certa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus retornou as forças de Sansão e os filisteus foram destruídos. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Alugaram Judas. Como assim? Pagaram Judas para trair Jesus. Pagaram Jesus, mas Jesus ressuscitou. A alegria durou pouco. O desânimo dos judeus. Os judeus tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes. Mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Existe uma palavra hoje usada que fala procrastinação. Procrastinar. É parecido com desânimo. Ou seja, você não ter vontade de reagir. Você não ter vontade de ir à frente. Você prolonga. Você vai prolongar uma situação. Mas o que nós podemos falar? Eu fazer depois. Eu posso fazer depois, não precisa fazer agora. Muito. Você vai deixando para depois. Isso. Deixando para procrastina. depois. Você vai procrastinando. Você vai... Você tem que fazer, mas você não faz e vai deixando. Vai, e aquilo vai acumulando. Vai acumulando e vai batendo o desânimo na vida da pessoa. Tem situações que ela se torna até patológica, doentia. Mas aqui nós temos um desânimo espiritual que o adversário usa. Eu, às vezes, quando eu vou orar por determinada situação, eu peço para Deus fortalecer aquela pessoa. Eu peço para que o Senhor venha fortalecer aquele crente, aquela pessoa, para ele vencer, para ele não se sentir desanimado. Alguém fez alguma pergunta? Não? Porque o celular... Não tem, nem fez. Tá bom. A aula tá boa. Glória a Deus. Amém. Porque se faz uma pergunta difícil aí, olha, quem ia ficar no estreito sou eu, né? No funil sou eu. Então, vamos ver.
Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Abre aí, Jéssica, no celular. O profeta Ageu vai falar sobre isso. As pessoas deixaram de lado. Ageu 1, 2. Vai falar de quê? A minha versão é diferente. Tem problema. Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Este povo murmura. Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se construir a casa de Yahvé. Isso foi alguém dizendo, entendeu? Uhum. O profeta Ageu estava dizendo, né? Deus usando o profeta Ageu para falar, olha, esse povo está murmurando e está falando que não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Tem muitas coisas que as pessoas colocam a Deus. Falar, Deus mandou isso, Deus falou isso. Aí, ainda não chegou o tempo de eu ir para a igreja. Quando chegar o tempo, Deus vai falar que chegou o tempo de eu ir para a igreja. Já chegou, meu filho, o tempo. Já chegou o tempo de você fazer a obra de Deus. Já chegou o tempo de você anunciar boas novas. Já chegou o tempo de servir ao Senhor. Mas depois que eu fizer isso, depois que eu conquistar isso, depois que eu conquistar aquilo, você já está atrasado. Já chegou o tempo. Então Deus começa a falar, esse povo está falando que não chegou o tempo. E aí o povo começa a cuidar das suas coisas individuais, daquilo que interessava para eles. Eles começam a cuidar. E o templo fica como? Fica parado, fica esquecido, fica deixado de lado. Os sacerdotes estão lá fazendo os sacrifícios, estão lá tentando, estão lá pelejando, mas o que Deus tinha mandado fazer vai ficando parado, vai ficando de lado. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas, que nós falamos sobre isso, né? Ageu 9, eles construíram casas boas para eles. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Ageu, todo o capítulo 1 é de extrema importância. Que eu vou ler aqui na Bíblia aqui. Ageu. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Aí aqui, né, já começa o rei Dário. O rei Dário a governar. A Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, dizendo, a profecia era para eles, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas. Há de ficar deserta. A casa de vocês está bonita, mas a minha não está. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. 20, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor estava falando para aquele povo. Parece que é o ano de 2020. Mas aqui é antes de Cristo ainda. Que está falando sobre isso. Hoje parece que nada farta. Ninguém se farta de nada. Há uma reclamação
universal. É uma reclamação universal. Tá? E tem crente que fala assim, tempo bom era lá atrás. E por que você não busca Deus igual lá atrás? Glória a Deus. Porque nós vivemos, veja bem, eu sou de um tempo que as coisas eram muito simples. Roupa ganhada, calçado ganhado, a gente ia para a igreja a pé e andava muito. Eu ia dormindo pela estrada. O Senhor batizava com o Espírito Santo, o Senhor curava mesmo. Não tinha como ir para o médico. E Jesus curava. E Jesus é o mesmo. Aí hoje você tem calçada à vontade. Nós temos, eu também tenho. Eu usava ganhado. Hoje a gente vai lá e compra. Nós temos calçado, temos roupa. Não temos o melhor, nem o luxuoso, não, mas temos. E temos que parar de reclamar. A gente abre o guarda-roupa, acha que não tem nada. E tá faltando o quê? A gente não vai pra igreja a pé. Pode ser pertinho, mas se não for de carro, não vai. Tá faltando, não tá precisando andar a pé, não tá precisando viver uma vida tão difícil. Tá precisando ser sincero com o Senhor. Nós estamos vivendo num tempo, Jesus curava. Por que Jesus... parece que Jesus curava, mas Jesus continua curando. Mas a gente via os milagres porque não tinha como ir no médico. Se dava febre, se dava... Eu mesma, eu já fui curada de um monte de coisa, de orar, né? De noite, de manhã, o problema já não acontecer. Quando eu era criança, eu me lembro disso. Mas hoje, a gente vai ao médico. Não tem remédio, nem vacina para o coronavírus. Mas o Senhor está curando, gente. O Senhor está curando. O Senhor está cuidando de nós. E tem crente que está morrendo de medo. Mas, irmã, você não tem, não? Claro, sim. Eu não quero pegar isso. Eu não quero. Mas eu tenho que crer no Deus que eu sirvo. Que me dá livramento, que cura. Jesus tem curado pessoas. Pessoas de risco, o Senhor tem curado. Então, a palavra, ela tem se cumprido nos nossos dias, sim. Aleluia. Essa palavra, ela tem se cumprido, sim. O povo estava preocupado com as coisas deles. Nós estamos preocupados com as nossas coisas. Com a nossa vida individual. E o Senhor está falando, e a minha obra? Como é que fica a minha obra? A minha obra não pode parar. A minha obra está parada, não pode parar. E o Senhor, Ele está nos sacudindo. Porque o mesmo Jesus continua. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo que no tempo que as igrejas eram de madeira, aquela igrejinha bem, né, tapada de sapê, o Senhor operava. Ué, nós vamos ter que fazer tudo igrejinha tapado de sapê agora e de madeira e de estuque para Jesus operar? Não! Jesus opera no melhor e Jesus opera no simples também. O problema é que a gente esquece do Senhor. O problema é que quando tudo está muito bonito, a gente acha, olha só tudo que eu conquistei. Conquistou nada. Quem dá e faz é o Senhor. Se não for Ele, nós não temos nada. O que nós precisamos é entender que somos dependentes do Senhor. Que Ele faz coisas em tempos difíceis. Aleluia. Em tempo que não tem saída, Ele faz. Quem falou que o ano de 2020 é um ano perdido? Não é um ano perdido. É um ano de vitória. Aleluia. É um ano de experiência. É um ano de se firmar com o Senhor. Eu creio que as promessas do Senhor, elas estão de pé. E grandes coisas o Senhor fará. Esse ano ficará marcado na minha história e na sua história, não como o ano do coronavírus, mas como o ano da providência de Deus, daquela vitória que você sonhava. E eu tô falando isso, não é que eu tô querendo te animar de qualquer maneira, não. É porque eu creio nessa palavra.
Eu estou falando isso porque é assim que Deus fala comigo. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta profecia. Porque o nosso Deus é fiel. E nós já estamos, né, encerrando aqui, ó. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Tem sempre alguém orando. Tem sempre alguém que não desiste. Tem sempre alguém que crê, que confia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, só para fechar, vamos falar dos samaritanos e vamos falar de Jesus. No tempo de Jesus, e eu fiquei um dia encucada a minha cabeça, falei, meu Deus, por que é assim? E ontem eu vi alguém pregando em cima disso. Se nós olharmos no mapa antigo, nós vamos ver o seguinte. No meio está Samaria e aqui está Galileia. Jesus, ele era judeu. Só que ele nasceu aqui na Judéia. Só que ele vai viver a maior parte da sua vida, fazer muitos milagres na Galileia, porque isso era promessa. E Jesus, ele ficava circulando, Jéssica, da Galileia para a Judéia. Para passar da Galileia para a Judéia, quem que estava no meio? Samaria. Tinha vez que eles tinham que passar por outros caminhos para evitar problema aqui em Samaria, ou em samaritano, porque era aquele samaritano que tinha essa briga, essa confusão. Mas teve um dia que Jesus falou, eu não vou cortar a volta. Teve um dia que Jesus falou, eu vou parar para tomar água. E ele encontra com a mulher samaritana. E a mulher vai dizer, mas nós temos uma confusão, tem uma briga, tem isso, tem aquilo outro. E Jesus vai anunciar. Jesus vai dizer, olha, sabe o que o Pai está querendo? O Pai está querendo verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Aleluia. Chegou o tempo de acabar a confusão de judeu e samaritano. Às vezes eu pensava, meu Deus, o que Jesus vive fazendo na Galileia? Ele tem que passar em Samaria. Teve vez deles quase ficar preso porque tinha que passar em Samaria. E os samaritanos amavam aquela confusão. Mas ali no Poço de Jacó, na cidade de Sicar, Jesus encontra com aquela mulher que estava tirando água. E Jesus vai oferecer a ela a água da vida. Aleluia. Aleluia. Jesus estava resolvendo um problemão ali. Um problemão de séculos. Jesus estava resolvendo ali. Porque ele estava se apresentando. E aquela mulher foi testificando. Olha, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Salvador. E ele disse assim. Que não é aqui que tem que adorar. Que não é acolá que tem que adorar. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Oh, glória! E eu quero orar com você nesta manhã. Se você parou, se você desanimou, se houve uma situação caótica que fez com que você desanimasse, o Senhor te levanta, o Senhor te ergue, porque o templo não vai parar, a obra não vai parar, porque Deus, ele é fiel. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da tua presença. Nós queremos te agradecer por essa escola dominical abençoada, que o Senhor tem falado nos nossos corações. Deus continua nos dando vitória. Esta pessoa que ouviu a tua palavra, esta pessoa que aprendeu a tua palavra, esta pessoa que ouviu, Senhor, que recebeu da tua parte, não de mim, mas de ti, aleluia, um reavivamento para a sua
vida. Senhor, continua dando vitória e sustentando em nome de Jesus. Amém. Eu quero reforçar a nossa Santa Ceia à noite. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. A gente talvez não tá podendo... Nós queríamos, né, abraçar, fazer aquela coisa toda e tal, jubilar, aquela coisa toda. A gente às vezes não tá podendo fazer isso. Mas nós teremos festa hoje de Santa Ceia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode desligar, Jéssica.